Oh, irmãos, por mais que vocês queiram dar vazão para o que está ruim, mas Jesus é tudo de bom. Nada é mais precioso ou mais valioso que a sua presença, e ela está nesse lugar. A nossa expectativa não está no pregador que ocupa a plataforma, a nossa expectativa tem que estar no Senhor. É Ele que vai falar, Ele vai usar quem ocupar a plataforma. Mas irmãos, a nossa expectativa tem que estar nele, o nosso dia tem que ser para Ele, os nossos olhos têm que estar nele. Não vale a pena 2, 3 mil, milhões de cadeiras cheias, de pessoas querendo ver espetáculos ou coisas que agradem o seu coração. Mas às vezes, irmãos, 2 ou 3, com o coração contrito e quebrantado, buscando a presença. Ah, como o Senhor se agrada. Eu sei que pode ser que os dias não são os melhores, que as coisas não estão dando certo, mas irmão, na palavra nós encontramos um ensino sobre a perseverança. Mas não é perseverar de qualquer jeito, é perseverar no Senhor. Aleluia. Tome seu assento, fique bem à vontade. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos surpreende a cada versículo. E às vezes nós criamos aquilo que achamos que ela tem que nos dizer, mas ela nos diz o que ela quer dizer. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 22, nós vamos ler até o 25. Eu tinha um texto preparado para essa noite, mas ontem, durante a aula da escola teológica, o pastor pediu para a gente abrir a Bíblia em Romanos 1 e ler um trecho. E a gente, quando tem fome, irmãos, a gente espicha os olhinhos um pouco mais para frente na palavra. Ah, leia isso, e eu espichei os olhos. E o Senhor ministrou ontem a respeito de hoje. A minha mente saiu daquele lugar e, irmãos, assim nos diz a palavra do Senhor em Romanos 1, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pelas mentiras, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ah, irmãos, esse texto ele não está falando de vícios. Esse texto ele está falando sobre a idolatria. Mas todo vício é uma idolatria. Todo vício, irmãos, é uma idolatria, porque nós adoramos, veneramos, morremos por um desejo de dentro do nosso coração. Todos nós morremos, nos prostramos para conseguir dinheiro para comprar cachaça, para conseguir dinheiro para comprar uma droga, para conseguir dinheiro para apostar. Todos nós nos dobramos à vontade, não de Deus, mas da nossa carne, e tornamos o nosso vício um ídolo. E esse texto me saltou aos olhos, porque o Senhor, Ele nos ensina, mas Ele não nos para. O Senhor nos ensina, mas Ele não nos trava. O Senhor nos ensina, mas Ele não nos domina. Ele permite que nós fazemos aquilo que queremos. E por deixar a nossa vontade, irmãos, o nosso livre-arbítrio funcionar, é que nós escolhemos tudo menos honrar aquele que nos criou.
E é nesse lugar, irmãos, onde ele vai dizer que adoraram e serviram a tudo aquilo que não precisava, ao invés de adorarem e servirem ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Quando nós começamos o culto de hoje, irmãos, eu estava ali olhando e o Espírito Santo me levou a um lugar que é um culto de ensino, é um culto de quarta-feira, mas parece que o ensino nos leva para longe de Cristo. Parece que o ensino nos leva para longe do Espírito Santo. Parece que falar de vícios tem nos afastado daquele que quer nos tirar desse lugar. Não é interessante vir uma quarta-feira ouvir a respeito disso, por quê? Porque isso não necessita, o culto não é para isso, irmãos. Exatamente por não se ensinar muita coisa, exatamente por restringir o púlpito a determinadas situações, que a igreja se perdeu em muitas delas. O ensino, irmãos, ele parte da parte do Senhor para nos fazer cristãos melhores, para nos fazer homens e mulheres mais apaixonados por Jesus. E quando eu entro nesse tempo de ministração, nós estamos trabalhando sobre vícios, e eu vou rememorar algumas coisas. Semana passada nós começamos o culto com um texto que se encontra no livro de 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se isso não é um ensino para a nossa vida, nada mais é, irmãos. E aí ele seguiu: o que é vício, como ele surge, como ele age no nosso cérebro, suas consequências e como Jesus pode nos libertar. Para você que não estava, irmãos, o que é vício? A palavra vício, ela significa dependência. Para você que estava, que fique bem gravado no seu coração. Quando você estiver dependente de qualquer coisa que não for o Senhor Jesus, você está em pecado. A nossa dependência, irmãos, ela é exclusiva no Senhor nosso Deus. A medicina define o vício como uma doença crônica, caracterizada pela busca compulsiva de recompensas, apesar de consequências negativas. E ali nós vimos, irmãos, que tem vício em álcool, medicamento, drogas, jogos de azar, pornografia, redes sociais, compra compulsiva e até vício em comida, irmãos. Mas nós não vamos entrar em todos eles. O problema não é o vício, é o que ele faz conosco, com a nossa vida, com a nossa família, com as nossas finanças. Jesus vai dizer no livro de João 8,34: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Da mesma forma, irmãos, pecado e vício são palavras sinônimas, porque a consequência dos dois nos leva à morte. E compreendendo isso, nós entendemos que o vício é um grande ladrão. É o grande ladrão, e o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Porque o vício rouba o nosso tempo, o vício rouba a nossa saúde, nosso dinheiro, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nosso ministério, e rouba a nossa paz. Como a gente queria libertar pessoas, irmãos. E como eu falei, com um abraço isso é possível, se a gente estiver disposto a estender a mão para as pessoas. Uma pessoa pode recuperar dinheiro, pode recuperar bens materiais, mas o tempo que ela perdeu no vício, esse ela jamais recupera. E irmãos, nós lemos e vimos também a respeito das causas dos vícios. Nenhuma pessoa acorda desejando se tornar dependente. O vício normalmente nasce de uma porta aberta, a busca por prazer. Deus criou o prazer, irmãos, e Satanás corrompeu o prazer. O prazer não é um problema, bem pelo contrário, porque ele foi criado por Deus. Mas quando eu trabalho na minha mente a necessidade de prazer, ele acaba se tornando um vício, e eu acabo de deixar de servir a Deus. Uma dor emocional pode causar nossos vícios, uma influência do ambiente, irmãos. E aí existe um provérbio 13:20, que nos diz: quem anda com o sábio será com o sábio, mas o companheiro do tolo
esse sofre aflições. Muitos vícios, como a gente viu, começam com nossos amigos. Ah, cheira só uma, não dá nada. Ah, toma só uma, não dá nada. E a gente entendeu, irmãos, que esse é o gatilho que aciona todas as situações que nos levam para longe do Senhor. O vazio espiritual, Santo Agostinho escreveu: nosso coração está inquieto enquanto não repousar em Deus. E um coração inquieto, irmãos, eu sou inquieto por natureza, mas não com um coração inquieto. Dizem que se amarrar minhas mãos eu não consigo pregar, porque a fala não sai, eu gesticulo. Mas a minha inquietude é a minha forma de viver. Mas existem pessoas que necessitam de algo, e esse necessitar de algo faz com que elas corram para qualquer lugar em busca de satisfação, ao invés de buscar o único lugar que pode preencher esse vazio interior, que é o próprio Cristo. Nós vimos como os vícios abrem no cérebro, irmãos. Eu estou acelerando porque eu quero entrar em alguns hoje. Vimos que Deus criou um sistema de recompensa no nosso cérebro, mas quando fazemos algo prazeroso, o cérebro libera uma substância chamada dopamina, e a dopamina produz a sensação de satisfação. O cérebro se acostuma, a pessoa precisa de mais, o prazer diminui e a dependência aumenta. Então, nesse buraco no cérebro, uma vez um gole servia, um cigarro servia, uma cheirada servia, um baseado servia, um videozinho servia, 10 minutos de internet no meu celular serviam, um comprimido servia. Mas o tempo passa, o buraco aumenta no nosso coração e no nosso cérebro, e nós temos necessidade de mais e mais e mais, e esse mais e mais consome a nossa vida. E o tempo passa, e quando olhamos, se foi 1, 2, 10, 20 anos, e olhamos para trás, e o que fizemos? Gastamos correndo atrás de prazeres que são momentâneos, que não servem para nada, e ainda por cima, o único objetivo real que trazem para a nossa vida é nos levar para longe de Deus, para longe do Pai, para longe do Criador. Vimos também as consequências dos vícios, consequências físicas, pessoas que por causa da droga se desfiguraram, consequências emocionais, familiares, por causa de bebida, por causa dos vícios perderam família, consequências financeiras, pessoas quebraram, e consequências espirituais, e creio que essa seja a mais grave. Sabe por que é a mais grave, irmãos? Porque o número de pessoas hoje diz isso. Se isso fosse uma coisa que chamasse a minha atenção, vir na igreja, aprender a respeito de vícios para melhorar a minha vida como cristão, num dia como esse eu não estaria em outro lugar, eu estaria aqui. Mas como eu vou ser confrontado naquilo que eu pratico, eu corro para qualquer lugar, menos para dentro desse ambiente onde eu vou ser confrontado no meu pecado. Qualquer coisa é melhor do que estar aqui ouvindo coisas que confrontam a minha maneira de ver, pensar e ser. E aí, irmãos, nós estamos aqui. Ah, pastor, mas eu não tenho vício nenhum. Glória a Deus, aleluia. Mas você vai ser usado para tirar pessoas desse lugar. Talvez você vai ouvir amanhã: eu até ia na igreja, mas aquele homem lá só fala de vício, só de pecado, como se tomar uma fosse um problema. Irmãos, não é. Se você conseguir ficar na uma, o problema é que você não consegue. Eu domino. Show de bola, irmão, coisa linda, beba, não tem problema. Mas o dia que der errado, você vai ver que o gatilho foi esse. E eu quero hoje começar falando a respeito de um vício que é praticamente insignificante no nosso meio. Eu creio até que nem existam pessoas aqui assim, mas o Senhor colocou no meu coração de ministrar por alguns testemunhos que eu já tenho tido durante esse tempo que aconselho pessoas, irmãos.
que é o vício em medicamentos, que parece uma coisa insignificante, que parece que não é problema para ninguém, irmãos. Quantas pessoas já estão, e quantas pessoas ainda vão se viciar em remédios? E aí entre eles, irmãos, existem os calmantes, clorazepam, diazepam, alprazolam, lorazepam, todos os remédios para ansiedade, insônia, síndrome do pânico. O problema não é o uso, é que o uso prolongado pode gerar tolerância e dependência. Ah, pastor, mas eu preciso tomar remédio para dormir. Tome remédio para dormir, mas coloque prazo, irmão. Tem um Senhor, um Rei dos Reis, que foi lido no início desse culto, que nos liberta dessas prisões, irmãos. É necessário, sim, tome, mas tome e diga: Senhor, agora é uma necessidade, mas Tu vai me curar e eu nunca mais vou colocar isso na minha boca. Nós temos que compreender, irmãos, que a ciência ela está para nos ajudar, mas quem resolve de verdade, irmãos, ou como eu ouço testemunhos, pastor, fui na igreja, não conseguia nem ir trabalhar, porque meu coração acelerava, não conseguia entrar no lugar fechado, entrava em pânico, não conseguia ver pessoas, não conseguia ter a ideia de que ia acontecer alguma coisa amanhã, que enchia minha boca de ferida, eu ficava ansioso, agoniado, e eu fui procurar um médico, e esse médico fez o quê? Receitou um ansiolítico, que era para um tratamento, e o tratamento nunca mais acabou. Irmãos, eu tenho autorização, só não vou falar o nome da pessoa. Nós temos uma irmã aqui que ficou 25 anos tomando remédio, nada curava, nada tratava. Era médico aqui, troca de médico lá, vai para médico ali, e de repente crise, ansiedade, desespero. E irmãos, um dia por acidente ela foi na igreja, literalmente por acidente, e o Senhor pegou aquela mulher, deu uma chacoalhada e falou: viu, tu não precisa disso, eu sou suficiente na tua vida. E essa irmã nunca mais tomou o bendito remédio, há 3 anos, irmãos. Alguém que por 25 não levantava da cama sem engolir um negócio desse. Jesus faz, irmãos. Existem os opioides, irmãos, que são tramadol, morfina, oxidona, fentanil, que são usados para dores. Ah, eu tenho uma dor que não passa, que não sara, que não cura. Muitas dores físicas, irmãos, realmente precisam, vai parar lá no médico, começa a tomar um remédio, e aquele remédio ele acalma a tua dor, e aí você toma, e acalma a tua dor, e você toma, e acalma a tua dor, e vai indo, e de repente aquilo se torna um contínuo na tua vida. A dependência pode surgir quando o medicamento passa a não ser usado apenas para tratar, mas para causar aquela boa sensação, para causar aquele sentimento de bem-estar, irmãos. Vocês sabiam que a maior parte das dependências químicas em remédios, elas acontecem porque o tratamento acabou, mas o remédio ficou guardado dentro do armário? E no outro dia pela manhã, a pessoa acorda bem, e ela vai andar, passa 1, 2 dias, ela sente dor de novo, e ela, ao invés de fazer o processo para o corpo se sarar, para o músculo se tratar, para o osso parar de doer, esperar o tempo necessário, ela vai lá, abre a gavetinha e fala: quer saber? Eu sei que o tratamento já acabou, mas eu vou só tomar mais um. Oh, irmão, esse mais um. Aí aquele mais um vira mais um, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, 24 em 24 horas, e aquilo vira um vício. 61 milhões de pessoas, dados da Organização Mundial da Saúde, 61 milhões indicam que fizeram uso médico desse tipo de medicamento em 2023.
Milhões começam procurando alívio para uma dor e acabam encontrando uma nova prisão. É frase de um médico, irmãos. É receitado, mas a pessoa não entende que ela pode parar. 1 em cada 3 usuários desse tipo de medicamento, ele apresenta sinais de dependência. Aquilo que foi criado para aliviar uma dor, acaba se tornando, irmãos, uma prisão. Aquilo que foi criado para resolver um problema, se torna uma prisão. E como a dependência começa? Às vezes, irmãos, num processo simples. Surge uma crise, uma ansiedade, o médico dá um calmante, o remédio funciona, a pessoa confia mais no médico e nos mecanismos saudáveis que ela precisava enfrentar. E de repente, ao invés de dar vazão e falar, viu, um tempo de cicatrização, um tempo de cura, ela não passa por esse tempo. E ela acaba tomando, até não para mais. Esses medicamentos, irmãos, e se tiver alguém aqui que toma, irmão, creia, Jesus vai te curar. Creia, Jesus vai te libertar. Não tenha medo, porque vícios são encarados de frente. E é isso que nós precisamos aprender aqui nessa série que está sendo ministrada. A verdade nos liberta. A verdade, porque talvez você toma remédio a vida inteira e nunca parou para olhar com esses olhos. Essas pessoas passam a ter problemas de memória, passam a ficar sonolentas. Às vezes buscam overdoses para ver se acalmam. Tem ansiedades que pioram, depressão, irritabilidade. E o perigo espiritual, irmãos, não está no uso médico do medicamento. Precisamos compreender, irmãos. Funciona, resolve, é necessário, mas por um período de tratamento. E aqui, irmãos, tem uma ilustração muito interessante. É como se alguém quebrasse a perna e passasse a usar a muleta. É legal isso, irmãos, porque eu já usei muleta. E aí o médico vem e te coloca a muleta, você está com gesso e você anda de muleta por um período de tempo. E você vai lá no médico e ele fala, ó, mais 10 dias, mais 10 dias. Mais 20 dias, mais 20 dias. Mas daí você chega um dia e aquele médico olha para você e fala, viu, acabou. Agora você pode soltar a muleta. Você está curado. Mas dentro de ti gerou um mecanismo de medo, de desespero, e você não confia que está curado. Nós jogávamos bola alguns anos atrás, ali na BB, num domingo de manhã, entre irmãos, uma coisinha básica, sossegada, crente para jogar futebol, é tudo tranquilo, né? E um irmão veio chutar, eu estava no gol, saí para defender, irmãos, inocentemente bateu uma canela na outra, fez pleque. O cara levantou, saiu correndo e ele foi fazer o gol. E eu era o goleiro. Irmão, eu saí de lá com o SAMU, direto para o hospital, consequentemente em São Miguel do Oeste, fazer uma cirurgia. Botei um ferro na perna, daqui até lá embaixo, parafuso, embaixo, em cima. Coisa linda. Mas eu voltei para o médico, irmãos, 28 dias depois, de muleta, todo, irmãos, sem brincadeira. Se tem uma coisa que sabota o ser humano, irmãos, isso não é coisa de crente, isso é a maior verdade. Se tem uma coisa que sabota o ser humano, é a sua mente, a sua capacidade de pensar. O povo difícil é o homem de crer que alguma coisa, nós nos sabotamos, irmãos. Pense nisso, se tem uma coisa que nos sabota, é a nossa mente. Eu parei na frente daquele médico, ele olhou para mim e falou, por que você está com essa muleta? Eu falei, homem, eu fiz uma cirurgia na minha perna, estou com ferro ali, eu nem sento direito. O cara levantou um piazão, eu falei, esses médicos novos, o cara não sabe o que estão fazendo, agora estou morto. Ele tirou as muletas da minha mão e falou, capaz, rapaz, pode pisar, tem um ferro aí, essa tua perna está melhor que a outra. Se isso daí não funcionou, nada funciona. Tu pode sair daqui caminhando, eu sei que tu sente dor, porque tem um corte, mas isso aqui não quebra mais. Eu parei na frente daquele médico, botei meu pé. A nossa mente, irmãos,
Pensei comigo, eu falei, eu vou parar na frente dele, ele vai me mandar embora, eu vou botar a muleta embaixo do braço, e ali fora eu creio as muletas de novo. Não deu 2, irmãos. Muletinha embaixo do braço. Falei, não, doutor, o senhor tem razão, tá tudo certo. Irmãos, inconscientemente eu estava morrendo. Saí lá fora, botei a muleta embaixo do braço e de arrasto. O medicamento tem a mesma função na nossa vida, ele é por um período de tempo e a gente usa. Irmãos, é porque eu necessitei caminhar dentro da minha casa, porque eu estava sozinho. Acabamos fazendo um brick logo depois. Brick, cadê o Michel? O Michel agora enlouquece. Fizemos um brick logo depois, comprei a loja que eu tenho hoje, irmãos. E aí eu tive que ir trabalhar de muleta. No primeiro dia que eu fui trabalhar, aquelas muletas, elas me atrapalhavam, porque o balcão era estreito. E eu falei, cara, até eu arrumar alguém, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso vender. Olha como quando é para nós a gente faz, irmão. Peguei a muleta, coloquei do ladinho, vinha ali, parava de pé, atendia o cliente. Quando ia, inconscientemente eu comecei a esquecer a muleta. E quando eu vi, eu falei, sabe que o doutor tinha razão? Dá para caminhar sem. Sabe, irmãos, isso é tão simples. Mas se na tua cabeça não entrar nesse lugar, irmãos, você vai ficar viciado nisso que te dizem que te faz bem o resto da tua vida. Tu vai ficar dependente de um medicamento o resto da tua vida. Você só precisa não crer no doutor, mas crer no médico dos médicos, no Senhor do Senhor, que Ele pode te curar, irmão. Você não precisa depender de mais nada a não ser de Jesus, e Ele é suficiente. Aleluia. Gostaria, irmãos, de ouvir testemunhos de pessoas que daqui a 30, 40 dias vão dizer, pastor, eu ouvi a tua palavra, joguei aquelas caixinhas tudo fora, entendi que eu só precisava de Jesus e fui curado e restaurado. E eu tenho certeza que nós vamos ouvir, irmãos, porque é Ele que vai fazer, não sou eu. Outra coisa que aqui a igreja não faz, tenho certeza, não muita certeza, né? Que é jogos de apostas. Tem os relatos dos irmãos, mas eles não congregam mais aqui, irmãos. Amém, glória a Deus. Os que estão aqui, nenhum faz, em nome de Jesus. Mas existe um provérbio, irmãos, que se nós levarmos ele a sério, a nossa vida é transformada. Aqui, ó: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 21:5. Irmãos, nunca se teve tanta facilidade de apostar como nós temos nesse tempo. Ah, pastor, essa palavra não é para mim, eu não aposto. Você vai sentar do lado de alguém que aposta e você nunca vai saber. Porque a pessoa que perde dinheiro na aposta escondida, ela só dá sinais, sabe quando? Quando é praticamente tarde demais. Quando ela já teve que vender algo, quando ela já não consegue mais domar. Ah, mas eu ganhei uma vez, e perdeu quantas? Irmãos, é um vício terrível, porque basta você ter um celular na mão, e hoje tem mais celulares no mundo que pessoas no mundo, irmãos. Basta você ter um celular na mão, um Pix disponível, e dinheiro para fazer o Pix, que você pode ser tentado a apostar. Em poucos segundos alguém pode apostar dinheiro que levou semanas para ganhar. O grande problema, irmãos, não é as apostas, é o sonho. Sabe, enquanto eu tinha isso aqui preparado, mas eu vi alguns comerciais de bet, irmão. A nossa bet paga, a nossa bet é correta, a nossa bet é certa, a nossa bet é nacional. Ô irmão, todas elas vão precisar pagar com o dinheiro de alguém. Enquanto um aposta certo, 10 aposta errado, irmãos. E de verdade, se você fizer uma pesquisa e encontrar um que ficou rico apostando, dá trabalho. Talvez aqui, eu ganhei, pastor, comprei pizza e comi tudo, coisa linda, bacana. Não volte a apostar, pode ser que você perca as pizzas que você comprou. Mas irmãos, é tão assombroso os números, irmãos, porque pessoas perdem casa, carro, família, apostando.
O tamanho do mercado de apostas no Brasil, irmão, segundo dados do Banco Central, ele é de 10 a 12 bilhões por mês. No nosso país, essas casas de aposta, irmãos, elas movimentam dinheiro para matar a fome do país, para acabar com o problema de moradia no nosso país. 120 bilhões por ano gastos em apostas. E irmão, não tem um beneficiado com isso, porque um é dono da banca. Pessoas que chegam em casa e não têm o que comer, irmãos. Eu vi o testemunho de alguns irmãos, como dado, do cara que tinha sobrado o dinheiro do rancho, e ia faltar um pouquinho para trazer comida para casa. Ele falou: quer saber? Vou apostar 100zinho, está pagando bem, vou apertar ali e vou ganhar, e depois eu trago para casa e vou e compro mais do que eu ia comprar. Sabe qual foi o resultado final, irmão? Não veio comida para casa, porque é vício, irmão, que aprisiona. Você acha que é o bililim que está passando para cima e para baixo ali vai funcionar? Irmãos da igreja perderam terrenos, perderam famílias. Não é fora, irmãos. 12 bilhões, mas não é dentro da igreja só, mas dentro da igreja. A necessidade tem que te levar para um único lugar, irmãos: os pés do nosso Senhor Jesus. Não podem te levar para aquilo que oscila, para aquilo que pode tirar aquilo que tu conquistou, irmãos. Uma pesquisa nacional mostrou que 39,5 milhões de brasileiros fizeram uma aposta. Nós temos 200 milhões de habitantes no nosso país. Pô, irmão, é muita gente. 7 milhões e meio, eles admitiram que comprometeram a renda da sua casa e da sua família. O que isso tem a ver com Jesus? Tudo, irmão. Nós temos que ser responsáveis primeiro com o que o Senhor nos deu. Pode ser que teu vizinho precise ouvir essa palavra. Famílias estão usando o dinheiro que deveria ser para sustentar a casa, para alimentar jogos. A mesma pesquisa revelou que 41% deixaram de consumir algo para apostar, 17% deixaram de pagar uma conta para apostar, e 29% tiveram o nome negativado por apostar. Ah, mas isso não é assunto para a igreja? É sim, irmão. Alguns deixaram de gastar com supermercado, passeios com a família, necessidades básicas. O jogo começa roubando o dinheiro, depois rouba a prioridade, e depois ele rouba os relacionamentos. Na próxima eu ganho. Ganha não, irmão. Quase 2 milhões de brasileiros se endividaram por causa de bets. Postinha no futebol, irmão. O cara vai lá, não, porque vai dar um escanteio, porque vai levar um amarelo, porque... Irmãos, e pior... a piazada, porque não tem controle. Dinheirinho bom, irmãos. Quantas casas poderiam ser compradas? Quantos negócios poderiam ser abertos? Quantos filhos poderiam estudar melhor? E esse dinheiro, ele desapareceu em jogos. E aqui, irmãos, trazendo para a palavra, o jogo é contrário ao princípio bíblico. A Bíblia manda trabalhar, planejar e ensina disciplina, sabedoria. As apostas nos oferecem ganho sem esforço, riqueza instantânea e dinheiro fácil. Um provérbio interessante, então, irmãos, é 13:11, que ensina que a riqueza obtida facilmente, irmãos, ela diminui. Como é que uma coisa que deveria aumentar diminui? Quantos começaram a fazer dinheiro de forma fácil e de repente sumiu das mãos? O jogo é um ladrão de dinheiro, o jogo é um ladrão de tempo, de paz, de confiança, da família, do futuro. Sonhos interrompidos. Irmão, se você joga e está aqui nessa noite, não tenha medo de dobrar teus pés aqui na frente do Senhor.
Semana passada eu até falei aqui, se é o teu celular que te faz jogar, quebra o teu celular. Vou fazer propaganda agora, já que disseram, pode levar lá que depois eu conserto. Não, irmão, me cobraram isso, falaram, tu falou para quebrar o celular porque tu queria consertar o celular dos irmãos. Mas não, irmão, se está tirando a paz da tua casa, o dinheiro da tua comida, jogue fora. Outra acusação que me fizeram essa semana, eu tenho que confessar um vício em jogos que eu tenho. O pastor Neymar não está aqui, né? Nós estávamos viajando e ele falou para mim, você tem que confessar isso de púlpito. Eu falei, não, deixa para mim, vou confessar. Eu não consigo parar num posto quando estou viajando e colocar R$2 naquelas maquininhas e ir lá tentar pegar um bichinho, né? Mas é R$2, irmão. Quando está muito fácil, 4, mas não passa disso, né? Irmãos, não é que você não pode brincar, irmão, você tem que dominar sobre. É sobre isso, irmãos. Não deixe essas apostas interromperem os sonhos das férias do teu filho. Não deixe essas apostas interromperem os sonhos do futuro da tua família. Aquele churrasco de domingo caprichado dado por um tigrinho, irmão. Um bolo que presta, irmão, dado por uma máquina. Não permita que isso estrague a tua vida. Jesus pode te tirar desse lugar. Irmãos, nessa noite eu quero encerrar com um tema do qual eu entendo bastante: o vício em álcool. 3 milhões de mortes por ano. 5% das mortes globais, elas acontecem por causa do alcoolismo. E tudo começa de forma inocente. Não me levem a mal, alguns anos atrás eu estava pregando sobre, eu dei um pedacinho de um testemunho, eu tenho muitos a respeito disso, e uma irmã estava em casa e colocou, na época passava no Facebook, colocou lá na TV o bendito do pastor Alcione pregar, e ele está falando mal da cachaça, e aí já deu pau em casa, porque onde é que já se viu? Eu me controlo, eu bebo uma só. Misericórdia. Porque ir para a igreja, porque lá não pode beber. Sai ali fora, eu falo, você é crente? Tu não pode tomar uma. Quando eu me converti, no início da minha conversão, irmãos, todo lugar que eu entrava, eu acho que eu cheirei mais cerveja depois de convertido do que antes, porque antes eu bebia, não cheirava. Mas eu entrava num bendito de um lugar, o cara vinha com o copo, bebe aí, crente. Eu perdi a conta da quantidade de vezes, irmãos. E sabe onde está o problema? É que o álcool não é considerado uma droga. O álcool, ninguém consegue contar a história dele de cima de um púlpito assim, sabe por quê? Porque alguém lá fala, eu nunca vou nessa igreja, porque lá eles condenam a bebida. Não, irmãos, nós não condenamos a bebida, a Bíblia não condena a bebida. Mas a embriaguez, o alcoolismo, sim, nós condenamos, irmãos, porque destrói mais. Aqui tem números de pessoas que morrem, irmão, não de famílias destruídas. Irmão, sabe como começa? No meu caso, beleza, eu comecei muito pequeno, até contei essa história esses dias. Eu lembro que eu e o meu pai fomos instalar uma antena, aquelas espinhos de peixe, lá uns quilômetros de casa. Fio que não acabava mais, o pai chegou em casa, fez uma caipirona, botou em cima da mesa, foi tomar um banho, eu tinha 6 anos de idade. Eu entrei em casa, olhei para aquele copão bonito, colorido, e glute, 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 que delícia, coisa boa. Me acharam 1 hora depois, sentado numa gangorra, espumando pela boca. Eu lembro, e era criança, deles me jogando embaixo do chuveiro, a minha mãe apavorada, enlouquecida. Mas irmãos, sabe por que aconteceu? Porque dentro da minha casa era bonito, e eu via meu pai bebendo direto, todos os dias. Eu não sabia o quanto era nocivo e o quanto mal aquilo ia me fazer. Logo depois, irmãos, semana passada até comentei, ia lá na nona, ela fazia uma cuca com suquinho de uva,
suco de vinho, botava açúcar, enchia, adoçava, e nós, a piazada alegre, uma tarde inteira dando risada. Mas o nosso organismo absorvia aquilo. Meu avô sentava do lado dele, ele pegava assim, ó, nego é meu apelido, não é preconceito, pelo amor de Deus. Nego, toma a espuminha da cerveja. Ah, espuminha, irmão, barbaridade. Tomei muita espuminha. Depois foi para o líquido, depois não paramos mais. Irmãos, eu trabalhei 20 anos em restaurante em São Paulo. Carreguei tanto bêbado para fora, arrastei tanto fiasquento escandaloso, aquele cara que entrava de terno e gravata, em casamento com smoking da Armani lá dentro, cara elegante quando entrava, agarrado em 2 garçons, arrastando para fora, irmãos. Não um, vários e vários. Mas sabe qual que era o problema, irmão? Acabava o bendito trabalho, fechava a porta do restaurante, lá ia nós, e bebia, e parecia que aquelas porcarias ia acabar, uma atrás da outra, sem parar. Acordava com a cabeça que parecia que tinha dado um terremoto, irmãos. Levantava e dizia a frase que todo abençoado diz: nunca mais na minha vida. Deus, por que eu fiz isso? 3 horas da tarde, irmão, tinha tomado bastante água. Quando chegava às 3 horas da tarde, já tinha tomado outra, porque tomar uma para passar aquela. E está tudo bonito, irmão, a vida está dando certo, está recebendo salário, está gastando em cachaça, vendendo salário, tudo lindo. Hoje de manhã eu estava na loja, para contextualizar, veio um amigo que trabalhou comigo lá. Nós estávamos conversando, e lembramos de algumas propostas de negócio que a gente teve, irmãos. Compre terrenos em Maravilha. Capaz, quem é que vai morar em Maravilha, homem? Deixa aí. Irmãos, um cliente meu, ele chegou e fez uma seguinte proposta: olha, estou com 10 terrenos em Palma, no Tocantins. Tocantins não era estado, Palmas não era uma capital, estava lá, e nós tinha dinheiro para comprar. Sabe o que nós fizemos com o dinheiro, irmãos? Bebemos. Sabe quanto vale um terreno em Palmas, no Tocantins hoje, que é a capital daquele estado? Na avenida principal? A gente não vê quando está fazendo, irmão. A gente acha divertido, acha legal, vai dar boa. Irmão, eu não consigo voltar. É triste, é deprimente, irmãos. Mas o álcool, ele passou a fazer parte da minha vida, e eu controlei ele por muitos e muitos anos. Como talvez muitos que estão me assistindo de casa agora. Eu sei quando eu paro, eu sempre disse isso. O dia que eu não quiser beber, eu não bebo. Comentava isso com um amigo muito próximo, e era verdade, irmãos. Nós era galo. Esse final de semana, essa folga, eu não bebo. Irmão, nós não bebia. Mas na outra folga, irmão, aí nós bebia o dobro. E engraçado que a cachaça, ela é uma desgrama, porque você quando bebe bastante e quase morre, você quer se gavar com aquilo. Os piada de folga, tomemos 10 caixas, 4 engradado, não sei quanto. Tudo mentira, tinha tomado 2, quase morreu, com aquela praga. Mas se gavava. E aí, irmão, é o gatilho do amigo que folgou no outro dia. Mas se ele bebeu 10, eu bebo 12, eu sou melhor. E a vida entrando num ciclo vicioso, te destruindo por dentro, onde você, pelos vícios, irmãos, todos eles vão fazer isso. A tua capacidade de raciocínio, a tua capacidade de tomar decisão, as tuas prioridades, elas começam a fugir pelo meio dos teus dedos. Tudo aquilo que tu acha que controla, tu controla até o dia. Porque um dia, irmão, um dia você tomou 2 e atropelou alguém por acidente, você está errado. Um dia, irmão, um dia você que domina sobre todas as coisas, deu o azar da tua mulher te atravessar, e tu fala: quer saber, vai, e aí tu entorna o caldo, e aquele dia, irmão, justifica uma vida inteira que tu achou que controlava. Muitas festas, muitos amigos, quanta baderna, irmão. Eu era querido.
Sabe, eu sempre achei que o que me deixava falastrão e meio agitado, meio louco era a cachaça, irmãos. Para o meu desespero não era. Eu continuo do mesmo jeito e não bebo. Bah, que coisa boa, irmão. Aquela praga só estava me matando mesmo. Mas irmãos, parece bonito, irmãos. Mas chegou um ponto em que, conforme a gente aprendeu pelos vícios, tomar uma só não resolvia mais. Ainda lá em São Paulo, irmãos, eu trabalhei por 6 meses embriagado todos os dias. Eu começava a beber 8 horas da manhã, um copinho, ia 8, 10, 15 para o meio-dia, 3 da tarde, 5, 8, passava assim, ó, tipo um zumbi, trabalhando tipo um louco, os caras arrancando o meu couro, irmãos, e eles felizes, e eu achando que estava feliz. Para eles, quanto mais eu bebia, melhor era, porque mais eu rendia e não aparentava. A não ser quando chegava em casa, irmãos, que a minha mulher não queria aquele homem dentro de casa. Tinha 2 filhos pequenos, irmãos, e a bebida ela abre portais no inferno. Tudo é fácil, tudo é lícito, tu pode tudo. Se você não bebe, você fala não, com 2 na cabeça, irmão. Bah, se me convidasse, irmão, eu sempre brincava, vamos construir uma escada até na lua. Ah, eu era parceiro, irmão, nós ia. E pior, irmãos, quando a gente tentava e a escada quebrava no meio. Não tem níveis seguros, irmãos. Quando eu perdi meu casamento por causa do álcool, porque as decisões que eu tomei me levaram àquele lugar. Perdi minha família, irmãos. Eu nunca caí numa valeta, nunca ninguém me ajuntou, me viu babando no chão. Se você me encontrasse por aí, irmãos, você ia me ver um cara reto, alinhado. Eu nunca me vesti bem, irmãos, isso eu confesso, mas não demonstrava sinais de embriaguez. Eu controlava, eu achava que. Mas sabe onde é que está o problema? Na tomada de decisão. A tomada de decisão, ela é terrível. Porque lá tu acha que é tu pensando, e ao contrário, irmãos, é o teu cérebro inebriado, embriagado, tomando uma decisão que vai ser a ruína da tua vida. Os teus amigos nesse ambiente, eles dizem, viu, a fara lá do outro lado é melhor. Fui constrangido uma vez pelo pastor David, porque fui reclamar que a piazada estava no clã. Vou deixar esse exemplo para a tua vida. A piazada estava no clã e eu tinha que acordar de noite para buscar um aqui, levar outro lá. Falei, pá, pastor, esse negócio aí não está dando, cara. Eu tenho que atravessar a cidade para carregar um piá para lá, outro para cá. E o David olhou na minha cara e falou assim, querido, ele, viu, quando tu estava bebendo num boteco os teus amigos, e este convidava para atravessar São Paulo para ir beber lá do outro lado, tu ia reclamar do gasto e do preço da gasolina? Eu olhei para ele tão envergonhado, irmãos, tão constrangido, porque para o inferno tu às vezes gasta o que tu não tem, e para colocar os teus filhos no caminho do Senhor, tu quer reclamar de combustível, para trazer no kids de tarde, tu quer reclamar porque vai tirar teu tempo. Ah, irmão, horas e horas cantando música num boteco que não terminava mais. Diz o Francione que nós éramos os reis do karaokê. Não, irmão, não era sozinho, a dona patroa participava. Era um pior que o outro, eu não sei quem incentivava mais, irmão. Porque os amigos, os gatilhos, irmãos, eles todos nos levam para esse lugar. E você acha que tudo está dando certo, irmão. Tudo está funcionando. Até que o emprego que era muito bom, já não conseguia mais ficar nele. A família que eu tinha, que todo mundo olhava, nossa, você tem 2 nenês lindos. Minha mulher não queria mais aquele cara em casa. Eu não chegava bêbado em casa, eu chegava meia boca. Entrava, tomava meu banho, nunca incomodei ninguém, irmão. Mas era incomodado todos os dias, e a minha mulher tinha razão. Porque não era aquele o marido que ela queria dentro de casa. Ela queria um homem. E aquilo era uma réplica de qualquer coisa, menos de um homem.
sempre embriagado, sempre perdido, todos os dias. Quem aguenta, irmão? Me perdoa se você bebe. Não me perdoa, irmão, para com essa porcaria. Eu entrava em casa, até o dia que o emprego foi, a família foi, e aí aquela mulher, ela falou, viu, nós temos 2 filhos para criar. Está na hora de nós ir embora daqui. 20 anos dentro de um restaurante, do mesmo restaurante. Os donos já moravam aqui, só eu ficava lá. 20 anos depois, eu larguei tudo, irmãos. Mas não foi porque eu era incompetente, não é porque eu não trabalhava, não é porque eu era responsável. É porque eu não conseguia largar aquilo que eu achava que dominava. Resultado, viemos parar em Maravilha. Aleluia, seus problemas acabaram. Capaz, irmão. Eu trabalhava, irmãos, a primeira pegada assim, eu trabalhava com uma garrafa de vodka do lado do lixeiro. Aí eu dei uma piorada, porque a situação financeira, eu comprei aqueles litrão de cachaça da Alambique, botei dentro da loja, tomei um em uma semana, só no martelinho. E aí, irmão, o dinheiro vai, a consciência vai, e você acha que está fazendo uma grande coisa. Só mudei de lugar e não resolvi o problema. Um dia me convidaram para ir numa igreja. Aí eu falei, cara, não vou. Uma amiga muito querida, amada, falou, eu vou cantar, Alcione. Nós cantava junto no mundo. Ela falou, eu vou cantar. Vou cantar para Jesus, cara. Você canta aí fora. Você canta nos botecos. Vem cantar para Jesus. Capaz, irmão. E nessa igreja de crente que não pode beber? Né? Para que eu vou lá, não pode beber? Primeira vez que eu fui no culto, irmão, se você está bebendo, não tenha problema, irmão. Eu fui bêbado. Eu vi ela cantando para Jesus, coisa mais linda. Eu vi o pastor pregando, tocou no meu coração, mas eu não queria deixar de beber. Mas uma sementinha entrou lá dentro de mim, que começou a germinar e me incomodar. Levei 4 meses para voltar de novo. Dei muita sorte, eu sempre falo para o pastor Leonardo. Entrei numa quinta-feira à noite, 2 defeitos eu tinha, irmãos. Um era gostar muito de cachaça e o outro era querer ficar milionário. Querer ficar milionário era o meu projeto de vida, mas a cachaça tinha que vir junto. Tinha perdido de novo, irmãos, o acerto de São Paulo. Tinha perdido a loja. Estava destinado a voltar para São Paulo, estava perdendo de novo a minha família. E ali eu achei que não tinha mais volta. Entrei numa quinta-feira, culto da vitória. E aquele homem começou a falar de um cara da palavra. Por mais que fosse de um culto da vitória, ele atribuía aquela vitória a obedecer um homem. A vitória era obedecer um homem chamado Jesus Cristo. E eu comecei a olhar, falei, tá. Ele fez a pregação e colocou uma chavinha na frente e falou, olha, o dinheiro que você quer, esses milhões que você deseja, eu quero te convidar a se comprometer com esse homem que eu estou falando, que é Jesus. Venha quinta-feiras, nas 9 quintas da vitória. Eu falei, cara, para quem já fez de tudo para ficar rico e não deu certo, 9 quinta-feira vai passar que eu nem vou ver. Vou, capaz, vai ser um tapa. Peguei a chavinha, irmãos, um defeito eu tenho. Se eu digo que vou fazer, irmão, eu vou fazer. Eu sou teimoso, eu vou fazer. Eu fui na outra quinta. Aí o pastor chegou do lado, olhou para mim e falou, viu, tu tem família? Eu falei, por enquanto eu tenho. Falou, então traz no domingo. Pensei, caramba, cara, esses crentes são chatos. Me comprometi em vir 9 quinta, agora já quero que venha no domingo. Vou pensar. Aí não sei, por cargas d'água, eu não acabei indo no domingo. Culto da família. E eu lá olhando aquele monte de gente.
Mas a Ivonete era amiga da mulher que me chamou para ir lá ver ela cantar. E foi junto. Com uma regra bem específica. Você já foi 3 vezes na igreja. Eu quero que você grave uma coisa no teu coração e na tua cabeça: eu nunca vou virar crente. Pastor Ivonete. Nunca. Ela entrou lá, assistimos um ambiente, olhei para o lado, irmão do céu, que vontade de chorar. Olhei para o lado, família, mas eu queria beber. Fui às 9 quintas-feiras, comecei a frequentar, comecei a conhecer o Jesus da palavra. Esse que te convidou para vir nessa noite aqui. Esse Jesus da palavra começou a ministrar no meu coração e falar: viu, filho, eu tenho coisa melhor para ti. Eu tenho coisa muito melhor para ti que esse porrezinho que tu acha que é bom. Irmãos, não é simples, não é fácil, irmãos. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. 3 meses depois eu me batizei. Tem batismo domingo, irmão, pode sair, começa a transformação da tua vida, não perca a oportunidade. Eu me batizei e aí eu tinha um compromisso com esse cara, com esse Jesus. Mas, irmão, você que tem vício em remédio, você que tem vício em jogos, você que tem vício, que Deus te sare e te liberte nessa noite, irmão. Mas dentro de ti uma chave parece que não vira, tu se incomoda. Eu brinco dizendo, irmão, eu andava nessa cidade de carro, aquelas geladeiras da Brahma, abria uma boca e falava assim: lindão. Falava: capaz. Sai, Satanás. Um sábado à tarde, calorzão. Eu lembro que eu saí da loja. Falei: ô Senhor, eu preciso muito tomar uma. Só uma. Aí eu fiz uma rota na minha cabeça. O antigo Altas Horas era na subida do morro ali. Ele não é lá onde ele é agora, era bem na subidinha ali. 3 horas da tarde, nunca esqueci nem do horário, irmão, porque eu olhei. Falei: nessa hora aquele mercado está vazio. O Vitor, que é o dono lá, sabe que eu bebo, não vai se importar e não vai comentar, porque não convém a ele. Eu vou lá pegar uma cerveja, vou lá em cima nos eucaliptos, na torre, bebo escondido, jogo fora aí. Você foi. Quem é que vai estar no mercado 3 horas da tarde? Fiz a rotatória, subi, irmãos. Eu quase atropelei o pastor que me converteu, irmão. Ele estava atravessando a rua para entrar no mercado. Eu falei: não é possível. É perseguição espiritual esse negócio. Jesus se importa, irmão. Jesus se importa. Eu brigava com aquele homem, eu falei: a Bíblia não diz que não pode beber. E ele me falou o seguinte, ele falou: o dia que você conseguir dominar, você pode tomar uma. Eu vou demorar um pouquinho, eu vou contar essa história rapidinho, irmãos, porque eu já contei ela lá embaixo. E esse domínio sobre, ele me deu um exemplo. Ele falou assim: Alcione, pegue uma cerveja bem gelada. Um dia eu contei esse testemunho e o irmão falou para mim: pá, pastor, nós estávamos lambendo os beiços. Eu falei: pelo amor de Deus. Eu falei: pegue uma cerveja bem gelada, abre ela, um copinho americano, enche ele, bebe o copinho e joga a cerveja fora. Eu falei: mas claro que eu consigo. Capaz. E fui pensando naquilo. Falei: não, um dia eu vou. Ainda não. Sábado à tarde estava eu em São Paulo fazendo compra, irmão. Compra para a loja. A compra acabou cedo, 3 horas da tarde, vim para a rodoviária do Tietê, porque nós ia de ônibus. Eu ia de ônibus, na verdade, sozinho. Atravessei e comi um lanche, irmãos, é impressionante. O Senhor Jesus nos protege. O Espírito Santo nos tampa os olhos, irmãos. Eu sentei naquela mesma lanchonete, eu acho que umas 10 vezes, e eu não vi nada. Sentava, pedia um x-salada, uma Coca-Cola, comia e voltava. Naquela tarde, irmãos, quente, um verãozão, sentei naquele balcão.
com conhecimento de causa, irmãos. Eu domino sobre. Chá para mim. Eu lembro que falei para a moça, me traz uma Brahma aí. Trouxe lá, abriu, serviu. E eu lá, falei, Senhor, orando, irmãos. Senhor Jesus, consagro a Ti. Glória a Deus. Peguei, bebi aquele copinho, purei a garrafa para o lado. Falei assim, aí ó, eu domino sobre. O lanche não tinha vindo. 5 minutos depois chegou o lanche. A moça trouxe a coca e a garrafa ficou ali. E eu pensando, eu vou te jogar na pia. Comi o lanche, tomei a coca, eu vou te jogar na pia. Só que aquele primeiro copo, irmãos, ele desce. Tu não precisa de uma quantidade grande, só de um gatilho. E a hora que ele desceu e subiu, eu falei, quer saber? Uma garrafa, um copo, não vai mudar nada. Se for pecado, eu já pequei. Né? Não muda. Tomei aquela garrafa. Irmão, sem brincadeira, nós tínhamos um químico de um laboratório muito grande no restaurante. E ele falava assim, ele falava que o bar era uma farmácia. Eu nunca tinha visto aquilo, mas quando eu ergui a cabeça para a parede, descortinou um bar de destilado assim, ó, gigante. E aquelas garrafas, todas elas falavam comigo, dizendo que estavam com saudade. Crente, irmão, batizado. Aí eu falei, dá uma daquela ali. Eu acho que Deus sentou do lado e falou, vou deixar. Deu 6 horas da tarde e eu tinha que pegar o ônibus. Para minha sorte, saí 2 horas antes. Aquilo estava tudo dentro do meu estômago, parado. Quando eu levantei, irmãos, aquilo fez assim, ó, pam, bam. Eu comecei a ver tudo rodar. E rodar. E rodar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas já, isso antes de ter ressaca, irmão. Falei, o que eu fiz? E agora? Eu tinha que atravessar uma passarela, entrar no Tietê, descer lá embaixo e pegar o ônibus. Eu amo tanto Jesus, irmãos, porque eu orei, eu falei, Senhor, me deixa entrar naquele ônibus. E Jesus falou para mim, irmãos, falou nada, nem lembro. Ele falou, vai entrar naquele ônibus. Eu entrei naquela rodoviária do Tietê, eram as 6h30, 7 horas da tarde, cheia, fervilhando de gente, irmãos. Eu vomitei um corredor de uns 20 metros assim, ó, vomitando no meio do povo. Dentro da rodoviária tem um lixeirão gigante. Toda vez que eu passo lá, eu olho para o lixeiro e ele fala, eu também te quero. Eu falo, não. Irmãos, gigante, cabia a minha cabeça dentro daquele lugar. Para você entender o nível de segurança que tem de você voltar para esse lugar miserável. Eu vomitei até a alma. A hora que eu caí daquele lixeiro, ninguém te ajuda, irmão. Ninguém te estende a mão nesse lugar. Aquela rodoviária fedendo, as faxineiras querendo te matar, e você ali botando teus bofes para fora. Para piorar, o efeito contrário é muito pior. A hora que eu sentei, eu não sabia onde estava, escurecia e clareava. Ali eu me lembro, irmãos, de clamar a Jesus e falar, Senhor, me leva para casa. E só faltava Jesus olhar para mim e falar, viu, tu foi aí porque tu quis, te vira. Eu lembro que catei minha mochila, desci, eu consegui sentar do lado de uma mureta para esperar o ônibus encostar, porque ele sai do mesmo lugar, com uma água no colo, e tudo rodava, e tudo doía, e eu sabia que ia morrer, irmão. Eu orava, chorava, clamava, pedia, Deus, pelo amor, tem misericórdia. Eu lembro vagamente de ver o cara trazer a mercadoria no carinho, porque ele estava de laranja. Eu fui até ele, paguei e entrei. Quando tudo está dando errado, irmão, tu não tem perspectiva nenhuma. Eu entrei no ônibus, fui acordar 9 horas da manhã aqui em Palmas. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, eu consegui descer para ir no banheiro. Escovei meu dente, dei uma ajeitada. Eu tinha que voltar para casa, irmão. Como é que eu vou olhar nos olhos daquela mulher e falar, viu, eu caí? Ela não queria ser crente, tinha raiva dos crentes.
E na primeira oportunidade de estar sóbrio que eu tive na vida, várias tiveram, mas ela confiava naquilo de tal forma que se ela descobre que aquilo tinha acontecido, ali acabava o meu casamento, irmãos. Me lembro do dia que testemunhei a primeira vez disso, eu ouvi ela falando, devia ter morrido, praga. Sabe, irmãos, eu quebrei, aí eu vim para casa de arrasto, me arrumei, ajeitei. Fui voltar para a igreja, irmão. Aquela sensação de culpa te matando, te dizendo o que tu vai fazer lá. Mentiroso. Tu nem é filho de Deus. É isso que o vício faz para ti, irmão. É isso que o vício faz. Ó. Tu nem precisa ir mais naquele lugar. Não adianta. Tu é meu, o diabo fala. Glórias a Jesus, irmãos, eu fui. Sentei com o meu pastor, falei, pastor, eu preciso te contar um negócio. E contei a história para ele. Aquele homem estendeu os braços como se fosse Jesus e falou, cara, entenda, você pode ficar nesse lugar para sempre, mas tem coisa muito melhor para a tua vida. Jesus, Ele te quer. Para de ser burro. Para de ser burro. Ele não me expulsou da igreja, irmãos. Ele não disse que eu não podia mais entrar lá. Ele estendeu os braços, me abraçou, me tratou, me ensinou, me fez entender pela palavra que Jesus cura, salva, liberta, que eu tenho direito de escolha, que eu não sou escravo do meu vício. E isso está disponível para todos, irmãos. Tenho certeza que Deus vai restaurar pessoas nessa noite. Mas no dia que eu fui, que tudo deu errado, irmãos, eu precisei erguer a cabeça e dizer, Senhor, eu não tenho vergonha de Ti, Jesus. E eu fui para aquela igreja, e eu fui buscar Jesus, irmãos. Quando a missão Redime começou, eles olhavam e diziam, ali é um bando de bêbado e maconheiro. Irmãos, Jesus transforma bêbados em maconheiros, em homens de Deus que servem a Ele. Ele pode fazer, irmãos, mas começa com um desejo no meu coração de querer ser transformado. E eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, e gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez o teu vício não foi relatado nessa noite, mas Jesus sabe dele, irmão. E eu quero orar por você nessa noite.